Olá, boa noite, galera. Meus queridos amigos, companheiros de caminho, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade à leitura da carta 3, né? Estamos aí devagarinho, fazendo um trabalho diferenciado, né? A gente está discutindo sobre esses ensinamentos, mas gostoso. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Aurélio, Batista. Boa noite, Cleide. Boa noite, Clemente. Meu amigo João Lúcio. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Neide. Boa noite, meu amigo Sérgio. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar o Cristo. Ele vai falar sobre aquele momento que antecedeu a sua crucificação, né? Quando ele chegou em Nazaré, aqueles acontecimentos que culminou com a sua crucificação, né? E eu acho interessante porque ele sempre tenta nos passar isso mais clara, mais cristalina, bem diferente de tudo aquilo que a gente conhece da crucificação do Cristo, do que levou ele à crucificação, né? Então, hoje ele vai falar sobre essa parte do que levou ele à crucificação, ok? É legal? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura da nossa afirmação, né? Afirmação, nós vamos entrar já direto aí na leitura da carta. Muito bem. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos manifestarão a consciência divina de todas as todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com a minha fonte, pois neste mesmo momento, tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai, Mãe, Vida. Boa noite, Samanta. Seja bem-vinda. Quem chegou mais aí? Samanta. Seja bem-vinda, Samanta. Chegou a Samanta, né? Muito bem. Hoje nós paramos na última leitura exatamente nesse parágrafo, né? Eu vou ler esse parágrafo novamente para nós dar sequência. Esse foi o último parágrafo que eu li. Quando Cristo diz, agora escolhi reviver a minha vida. Só um minutinho. Vou ampliar aqui um pouco. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe a palavra. Isto tem como finalidade
ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras, que abandonem esta prática de recordar minha morte, exercitar a abnegação física durante o jejum quaresma, para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber, pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança. Aí nós vamos começar aqui. Ele vai descrever aquele momento que antecede a crucificação dele, né? E ele diz o seguinte: muitos acontecimentos de grande significado ocorreram justamente antes da minha morte. Eles são um exemplo magnífico das grandes leis cósmicas em ação dentro da sua dimensão de existência. Olha só, quando o mestre diz muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Então vamos prestar atenção quais são esses grandes acontecimentos. Vamos ver se nós conseguimos, durante a leitura, descobrir quais são esses grandes acontecimentos. Eu pediria a todos que fiquem atentos a isso, tá ok? Não é bom isso? Né? Aí ele continua mais. Eles são um exemplo magnífico das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar a sua mente e dar conhecimento além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Olha só. Então, gente, quando nós, estudantes, como eu, por exemplo, e como muitos outros aqui já afirmaram, que esse aqui, todo conhecimento que chegou à minha mão até hoje, está aí. Nenhuma pessoa que viveu nesse planeta, nesse universo, nós habitamos, recebeu conhecimento iguais a esse. Então, olha só, além de qualquer conhecimento recebido por qualquer pessoa em seu universo. Então, veja só, não adianta nós buscar outros conhecimentos, em qualquer que seja autor ou qual é o mestre que venha falar. Ele está falando para dar conhecimento que ninguém, nenhuma pessoa no nosso universo recebeu esse conhecimento, que são as leis da existência terrena que governam os seres que habitam dentro da nossa dimensão de existência. Então não tem nenhum mestre, nenhum ser dentro da nossa dimensão de existência nossa que recebeu esse conhecimento. Então ele está passando por nós. Então, não adianta a gente buscar isso em qualquer lugar. Né? João nos colocou a salvação pelo sangue do Cordeiro deve ser erradicada na nossa mente de estudante, a fim de que possa compreender os ensinamentos. Esta é a maior dificuldade dos que são cristãos. Exatamente. Isso aí foi falado na aula anterior, né, João? Nós não vamos falar nisso, não. Vocês vão falar na aula anterior. Então, isso é uma coisa que o João Lúcio está falando, que nós temos que acabar com isso.
Para estudante, isso não pode mais existir. Né? Isso daí não existe mais em nossas cabeças. Então, é o que ele está falando aqui. Vai falar hoje, se não me engano, está falar sobre isso. Tem razão, tem razão. Falou e ele continuou falando. Então, vejam vocês. Quando Cristo fala que nenhuma outra pessoa no universo, então não precisa da gente ficar, porque o mestre tal falou isso, o mestre tal falou. Para mim, aqui diz tudo. Tudo que eu sempre busquei em toda a minha vida. Muito bem. Continuando. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. E aí? Estou numa reunião, mas daqui a pouco eu te ligo. Falou, Tá, olha só. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Estava muito a eles conter o choque, o assombro. Pensar que ia crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Quer dizer, os discípulos do Mestre, eles não conseguiriam entender como que o Filho de Deus, aquele cara que se dizia ali o Messias, poderia ser morto daquela maneira trágica. Não cabia na cabeça, justificava para a cabeça deles isso. Ele achava que o Cristo poderia, de repente, anular aquilo tudo, falar não é isso e tal, e que ele tinha poderes para aquilo, morrer na hora que ele quisesse e tal. Mas ele não sabia, os discípulos, daquela missão do Mestre, que foi confiada a ele, né? E ele vai falar sobre isso. Então, os discípulos não entendiam e não dava para entrar na cabeça dele, não encaixava essa hipótese que o Mestre estaria fazendo a sua última viagem para uma cidade onde ele seria morto. E o Mestre tentando explicar isso para eles, eles não entendiam e não queriam compreender. E outra que também queria perder aquele Mestre, eu também acho que não aceitaria, não. Tinham chamado, aí né? Tinham chamados para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado do caminhar pelas cidades, tinham estado dispostos a juntar-se a mim, conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e da dura crítica dos líderes religiosos. Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Não tem explicação, né, gente? Para eles não tinha explicação. Como? O cara é Filho de Deus. Como é que esses romaninhos aqui vão fazer isso aí? Perguntavam-se, né? Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam um tremendo vazio que se diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam, e uma vasta extensão de instabilidade
e de falta de propósito dentro deles mesmos. Poxa, seguindo esse cara e agora ele vai ser morto como um vagabundo na cruz? Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo que tinham acreditado com o seu coração. Tudo aquilo que eles acreditavam que o Cristo era o Filho de Deus, era o Messias, que o Cristo tinha aquele poder, que o Cristo tinha um ensinamento maravilhoso, diante disso, eles não acreditavam mais. Por que eu vou acreditar agora? Da maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmava repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Ele não acreditava. Isso nunca vai acontecer. Ele falou, não, isso aí nunca vai acontecer. O mestre, o Filho de Deus morrer, ele não acreditava. Aí, agia com firmeza contra a sua teimosia negativa e, finalmente, obrigado a silenciar seus argumentos e aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Estavam acreditando aparentemente, não acreditavam. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que eu esperava que continuasse o trabalho que eu havia começado. A dor e a discussão que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande sacrifício, daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? O Cristo tinha dúvida. Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava a decorar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiaberta e não tinha nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado, lá atrás, que não conheceria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer um contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena, rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Vejam para vocês que o mestre comenta com a gente. Nós, estudantes, a maioria de posse desse conhecimento, 2011, vamos botar final de 2011, 12, 2013, 2014 e 2015. 4 anos e pouco que nós estamos estudando esses conhecimentos, tentando chegar a uma
mudança em nossas consciências, absorvendo um pouco desses conhecimentos para chegar a um ponto de crescimento espiritual. Nós hoje somos seres mais bem preparados. O mestre nos fala em uma outra linguagem, uma linguagem mais fácil de ser assimilada pela humanidade. Imagina ele, há 3 anos atrás, há 2017 anos atrás, tentando ensinar aquela população que, na sua maioria absoluta, era totalmente analfabeta e não tinha nenhum conhecimento das ciências que existem hoje. Eles não sabiam que era estrela, que era tal, sol. Eles não tinham noção dessa grandiosidade desse universo. Eles não tinham noção da grandiosidade que era o planeta Terra. Sabiam pouco, muito pouco, em relação a nós hoje. E nós estamos há 4 anos e, entra, né, João Lúcio? Como diz o João Lúcio, falou aqui na última reunião, nós ainda estamos engatinhando. E naquela época, o cristão iluminado falou, opa, tem a solução para a humanidade, vou iluminar todo mundo. E ele ficou 3 anos falando, pregando, falando sobre as leis da existência, sobre o Pai, amor, sobre o reino do céu. Estava ele ali, praticamente, seus momentos finais da sua existência terrena, e super desanimado. Ninguém entendeu nada. Nem os discípulos que conviviam com ele, que podia até usufruir daquela que emanava do mestre, que era um poder, uma energia fantástica. Não entenderam nada e não tiveram nenhum contato com o Pai, nenhuma mudança em suas consciências. Vejam vocês, meus irmãos, e que sorte que nós temos isso. Né? Tem muitos anos ainda para viver, para entender esse conhecimento. E nós agora não temos nenhuma evidência de ninguém que está lendo esse livro que tenha atingido esse ponto de iluminação, fazer um contato mais profundo com o Pai. Contato que nós temos, mas não como ele tinha, né? De sair do seu corpo e entrar naquela luz, né? Então, bom, se tiver alguém, não nos revelou aqui, né? Não foi revelado ainda não. Então, vejam que grandeza, né? Que momento que o Cristo estava. O amigo colocou, o mestre, depois de ser iluminado e de ter 3 anos de iluminação pública, de curar e ensinar, quantas dúvidas e sentimentos de frustração ainda por vezes se colocavam. Por isso devemos ter vontade para seguir o caminho que o nosso Divino Mestre nos ensina. Que grande honra ter um mestre assim. Não é não, amigo? Eu também que eu falo, que bom, eu estou aqui, eu estou falando, ele ficou 3 anos, estamos 4 anos nesse caminho, eu já estou. Tem vários de vocês aí, que eu sei que já deram depoimento que está aqui, eu acho que quase a maioria aqui já está mais ou menos nesse tempo, e nós estamos aí. Como diz o João Lúcio, mas foi na última, nós estamos engatinhando. Um dia nós conseguimos ficar de pé, né, João? Sabe, lá um dia maravilhoso com o Pai de ciência, né? E estarmos aí vivendo o nosso reino do céu. Então está aí ele falando isso, veja só. Tá? Ele dizia, olha, nenhum vislumbre do reino do céu. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo esse. Meu desapontamento e sentido de fracasso
trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena, rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Porque ele já sabia, através dessas que fazia com o pai, ele já sabia o que o esperava após a morte. Né? O pai já havia revelado a ele. Ele iria passar por aquele sacrifício, mas ele sabia que ele iria para uma existência gloriosa. Né? Muito bem, continuando. Ao mesmo tempo, perguntava-me, teria suportar a dor da crucificação. Olha para você ver, ele descendo daquela consciência sublime para a consciência humana. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente. Frequentemente em júbilo, com o pensamento focado no Pai Consciência Moral. Durante esse período que ele esteve na Terra, a maior parte do tempo ele estava em contato com o Pai Consciência Moral. Então, a ciência dele, humana, poucas vezes assumiu o comando, porque ele era pura iluminação. Né? Então, ele está dizendo, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir. O que pedisse, rapidamente seria manifestado. Quer dizer, ele, como estava nesse momento dele lá, podia pedir o que pedir para o pai ali, rapidamente seria manifestado. Ele conseguiria. Né? Eu seria capaz de manter minha serenidade, fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz, com o meu corpo pendurado pelas mãos. Olha o que passava na cabeça do mestre. Né? Como estava dando lugar a dúvidas e temores. Lembra que ele fala? O nível normal de frequência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências de consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minhas antigas agressividades que me incitavam a atos irracionais que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida com emoções e impulsos humanos que eram opostos às leis cósmicas do amor. E então, as frequências dele baixaram para as frequências da consciência humana. É o que nós vivemos. E volte e meia, nós estamos mais nessa consciência humana, mesmo nós, estudantes, né, amigo? Primeiro aconteceu o episódio lá quando ele da consciência humana. Tá? Aquelas dúvidas dele, temor, ele baixou para a consciência humana. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore. Não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação dos figos. Ao ver que a busca era infrutífera, não tinha nenhum figo na beira, né? Amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado danos à alma. Ele só fazia coisas boas, só. Cura, fazia coisas boas. Contudo, mostrou claramente aos meus discípulos o poder do pensamento para o bem e para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente
Evoluída é uma pessoa, no caso ele irá a consciência evoluída, maior o impacto de suas palavras. Falou, tal, aconteceu. Cuidado você, estudante, que as suas palavras também já estão poderosas. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres hoje, né? Que tendo grande expectativa, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até cortes, que podem ou significar um desejar mal. Ou maldizer a que tenha negado o que elas desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Cuidado! Não deveria guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal com quem estivesse ressentido. E isso seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. Mas ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. O que semear, colhido. Sabia que o que eu tinha causado à figueira, inevitavelmente retornaria para mim de outra. Então levei meus discípulos para o templo. Muitos anos, desde que eu tinha estado lá. Lembra que ele foi lá e ler lá e os caras jogaram no precipício, né? Desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levaria à minha crucificação. Eles já sabiam, mas não sabia qual que eram os acontecimentos. As pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Mais pessoas, e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha dos meus pensamentos enquanto eu ensinava. De repente, o cólera tomou conta de mim. Novamente, minhas frequências, foram lá embaixo. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais, em breve, não poderia mais pronunciar. Porque ele sabia que logo ia ser morto. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para o sacrifício, que não beneficiava ninguém. Aqueles homens somente traziam dúvidas, dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir-me à minha cabeça, pagando dinheiro, expulsando templos os homens de coração duro. Houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o juro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Deus, não demônios mais. Os sacerdotes, fariseus e todas as pessoas que valorizavam o sacrifício do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores
e se sentiram ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamento para assim impressionar os sacerdotes. Cada um protestando mais alto do que o seu vizinho, demonstrando o seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam: que tipo de homem eu era? Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo que acreditava, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinha se ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que o meu pecado também os contaminaria se continuasse a dar ouvidos às minhas palavras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transformar a paz do país e atrair a ira do governador sobre toda a Palestina. Os discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam, né? O cara ficou doido, agora está provocando a morte dele. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava ao povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos eu estava mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seu serviço para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era uma vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive um momento de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele.
João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha, nasce de certa maneira e pintasse com aquele sangue a porta das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. É um tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava do seu Pai Celestial, o seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda a clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue, que redimia seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar seu filho, seu único filho, ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão revoltante, né, gente? Bem, meus amigos, vamos parar exatamente nesse parágrafo, porque na próxima aula nós daremos continuidade, né? Nós hoje prosseguimos um pouco mais rápido, porque ele está descrevendo aí. Então ele fala quais são esses grandes ensinamentos. Lembra lá do início? Que o mestre diz aqui, eu vou ler para vocês. Aqui no livro, quando ele fala, olha, muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos da grande lei cósmica, em ação dentro de sua dimensão existente. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento além do que qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa. Bem, um dos conhecimentos que ele, dessas coisas que ele está falando, que aconteceu, que é muito importante, é que, por ele ser iluminado, as suas palavras, as suas vontades, eram muito poderosas. As nossas também são. Seus pensamentos, as suas palavras, quando proferidas, elas irão causar alguma coisa à sua volta ou a você. E como ele diz que a lei da semeadura é infalível, que semear você vai colher, que ele, ali, ao amaldiçoar a figueira, ele também cometeu um erro gravíssimo, que ele pagou, que ele também murchou até a última gota de sangue. Enquanto tinha uma gota de sangue no corpo dele, o coração batia. Na hora que pingou a última gota, ele caiu. Ele, através das baixas frequências dele da consciência, que saiu lá chutando as mesas dos agiotas, também atraiu toda
a população contra ele, que o decretou a sua crucificação. Então, essas são as leis da existência. Que, embora ele seja um ser iluminado, ele era uma expressão do amor do Pai na Terra, onde ele fazia o bem, onde ele semeava ali todo o bem, todo o amor. E, no entanto, ao baixar as frequências ao nível da consciência humana, ele atraiu para si também. Então, esses são os acontecimentos de grande importância, que nós devemos estar atentos a nós. Nós já conhecemos as leis da existência, precisamos ficar muito atentos a isso, né? Eu vou mudar aqui a nossa configuração. Muito bem, está aí agora a nossa amiga Samanta de Floripa colocou. Estamos apenas começando, mas temos certeza que este é o caminho sobre os contatos com o Pai, consciência amorosa. Creio que é possível através das meditações e mudanças de nossos pensamentos e palavras e ações decorrentes desses pensamentos. Gratidão, viu, amiga? Como é possível, viu? Eu digo que a gente já está dando uns passinhos bem grandes nessa direção, né, Samanta? Quantas mudanças já ocorreram em nossa consciência, em nossas vidas, e isso tem nos ajudado muito e nos fortalecido ainda mais. Meu amigo João Lúcio, a crucificação de Jesus não pode ser compreendida corretamente pelos seus discípulos. Não pode ser completamente compreendidas pelos seus discípulos. Em nossos dias, ainda há dificuldade para o entendimento do verdadeiro propósito desse desfecho. Entendo que a crucificação foi o acontecimento que mais marcou a vida de Jesus na Terra. Todas as religiões cristãs a têm como fundamento de suas doutrinas. Sem a crucificação, acredito que ele não seria lembrado, mas nem ninguém foi eficaz. Não seria. Com certeza, João. Este fato também permitiu que ele voltasse agora através das cartas, para trazer o conhecimento que ele tentou transmitir à humanidade quando esteve na Terra na pessoa de Jesus. Você vê que o Cristo tem uma hora que ele fala, né, João? Que esse acontecimento é que ficou gravado em todas as línguas da Terra. Essa figura do mestre simbolizando o amor. E muitas coisas mudaram em nossa sociedade em função disso. Então, esse acontecimento é um acontecimento até difícil para nós compreender. Mas, na verdade, como o João Lúcio disse ali, ó, se ele não tivesse sido morto daquela maneira, tragicamente, ninguém que Jesus esteve na Terra. E muito menos, talvez, ele teria razão para voltar, para nos resgatar, para nos trazer todo o seu conhecimento que ele veio há 2017 anos atrás nos ensinar. E que ninguém compreendeu nada na dica de nada. Volta ele agora de uma maneira mais evoluída. Transcreveu os seus ensinamentos. Ninguém agora possa mudar. Colocou numa rede mundial que não tem, ninguém pode esconder. Só eu tenho esse livro. Escondê-lo e daqui copiar e fazer modificação e falar que eu estou falando. Como fizeram com os ensinamentos deles há 2000 anos atrás. Agora, está aí a verdade. Quem estiver pronto e preparado para ler, para ver, vai absorver. Quem não tiver, deixa aí, vai voltar para aprender, né, amigo? O Amilcar de Lisboa botou: o mestre nos mostra uma verdade fundamental.
Cuidado cuidado com os nossos pensamentos e emoções. Eles criam uma energia tão poderosa como nós criamos um objeto para o nosso uso diário. E nos demonstra a realidade através daquilo que fez antes de sua morte. Todos os dias e horas, e minutos e segundos da nossa vida devemos vigiar, estar atento aos nossos pensamentos e emoções. Da minha parte, farei o que a minha consciência de entendimento ao longo do dia me for possível. Muito bem observado, meu amigo. Na verdade, é que o mestre fala, o que você quer para a sua vida? Agora, amanhã e daqui a um ano. Começa a plantar. Se os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas ações são de amor, de compreensão, são de respeito, são de crescimento, são de ajudar ao próximo, é isso que receberá. Mas se não for, também será isso que receberá. O Batista colocou lá, 2017, menos 33, é igual 1934, não. 1984, né, filho? É. Então seria há 1084 anos atrás, não. Fez uma coisa errada, pois Jesus nasceu antes de nossa era. Na nossa era ele já tinha 3 anos. Batista, desculpa, eu não vou entrar nesses números aí, que aí eu não sou nem mestre. Isso aí. Não entendi, gostaria que você explicasse melhor isso aí. 2017 menos 33 não é 1084. Né, amigo? Tem alguma coisa errada aí. 2017 menos 33, acho que é 1984. Será isso que você está falando? Tudo bem. Vamos lá ao que a Márcia está tentando nos dizer. Hoje sei que quanto mais caminho, mais consigo identificar o quanto no começo ainda não estava. Enquanto no começo ainda estou. Isso é que é importante, né, Márcia? Mas já identifico rapidamente, como um raio na minha consciência, uma palavra errada dirigida a alguém. E tenho a oportunidade de corrigir e tentar não errar mais com palavras, sentimentos. Nossa missão é expressar o Pai, que é amor e sabedoria. Temos que aprender diariamente isso. É um exercício de minuto a minuto, como diz o meu amigo Amilcar, né, amiga? É todo minuto, porque volta e meia nós estamos lá. Vivemos no planeta do ego, da consciência humana. Poucas pessoas detêm esse conhecimento. Estão sempre conflitando. Então, nós precisamos vigiar o tempo todo, porque, além de tudo, nós temos esse problema de estamos caindo uns outros, como diz o Cristo, tem tentação. Né? Mas o vigiar ali, o estar sempre em harmonia com o Pai, buscando essa inspiração no Pai, buscando a orientação do Pai, é muito maravilhoso. Eu estou vendo que a nossa sala hoje está com 18 pessoas. Que bom, né? O Lúcio está 2 vezes ali, né, João Lúcio? Já não é mais 18. João Lúcio, Lourdes, Márcia, Neide, Samanta, Sérgio, Vera, de Santo André. Está maravilhosa a nossa sala, viu, gente? Fico muito feliz. Cada dia melhor, né, gente? Cada dia mais linda a nossa sala. É isso que nós precisamos. Essa interação de vocês que vocês estão fazendo. Muito boa mesmo. Batista, depois você explica para nós isso aí que ficou meio que sem entender, tá? Eu não entrei, não. Ou então eu não captei, viu, amigo? Depois você, por favor, só porque eu não captei direito. Alguém quer dizer mais alguma coisa?
por favor. Hoje ninguém pega isso só para ele. Isso está para a humanidade. Todos têm o mesmo direito. Agora, nós estudantes, que privilégio, né, amigos? Poder estar hoje de posse desse conhecimento. Poder já estar trabalhando a nossa consciência para vivermos dentro da lei da existência, dentro do Pai Amor. Saber que Ele existe, que nós podemos recorrer a Ele em todo momento, para tudo que precisarmos. É fantástico. Eu tenho me sentido tão abençoado, tão feliz, tão alegre com isso, que a minha vida nesses 4 anos mudaram assim fantasticamente. É como você falar assim, olha, eu já estou dominado. É a sensação. No dia a dia, no momento, como diz o amigo, minuto a minuto, é muito maravilhoso. É tipo assim, eu estou sempre cuidando para que, olha o que eu estou plantando, olha o que estou irradiando para as pessoas. Então, sempre estar assim nessa paz, transmitir esse carinho, esse amor, essa gratidão por tudo. É muito maravilhoso. Então, se é isso que nós vibramos, é isso que recebemos. Então, esses sentimentos de mágoa, de dor, de ressentimento, já não fazem mais parte de mim. Quando eles vêm rapidamente, eu os afasto, peço ao Pai ajuda, ao Mestre Jesus, para que os afaste de mim, para que a gente possa dar a lei do amor, aquela lei da harmonia divina que existe entre todos os seres humanos, porque somos todos filhos da mesma fonte. Isso é muito gratificante. Eu todos os dias agradeço ao Pai e ao Mestre por ter esse conhecimento. Busquei muitos anos da minha vida. Dediquei a minha vida toda a essa busca. Mas, como diz o Batista, agora a minha busca chegou ao ponto certo, ao caminho certo. Então, estou aqui seguindo a passos, como diz o João Lúcio ali, até engatinhando, né, João? Mas estamos chegando. Vamos chegar lá. Porque eu não desisto. Enquanto estiver respirando, eu estarei seguindo esse mesmo caminho. Este é o caminho para mim que eu não vou sair dele, né? Amigos, está tudo bem? Diz aí por você estar conosco aqui. Vamos falar mais alguma coisa, comentar? Ou podemos encerrar por hoje? Já são 9 horas e alguns minutos. Agradeço a presença de cada um, maravilhosa presença. Cada dia está aumentando um pouquinho mais. Eu fico muito feliz com isso. Eu não sei se o meu amigo Sérgio, se amanhã, Sérgio, ele vai começar a sua reunião ou é na próxima quarta? Serginho, bota aí, Serginho! Olha, a meditação de domingo estava maravilhosa, hein, João? Eu acho que ficou melhor agora só uma vez por dia, viu? Eu tenho essa impressão. Todo mundo foi, a sala estava cheia, né? Foi muito bom mesmo, muito gratificante a meditação de domingo. Então, agora nós temos meditação todos os domingos, às 20 horas. Domingo foi o João Lúcio, acho que o próximo agora vai ser o Aurélio, né, Aurélio? O Aurélio estava meio dodói aí, mas já recuperou, né, Aurélio? Então, deve ter recuperado. Muito bem. O pai não vai deixar o Aurélio em falta, não. Né? Mais alguma coisa, gente? Ih, tá aqui, gente, tem um monte de comentário aqui que não rodou aqui no meu... mas eu tô burro aqui, hein? Desculpem aí, hein? Ó, minha bala aqui não tá desligado.
Muito comentário que o Batista colocou lá, 2017, menos 33, a Márcia, o Batista, ok, amigo, então o Batista botou lá, depois eu vou explicar mais. Maria Helena, quando baixamos as nossas frequências, desculpe aí, me despedindo um monte de comentário, nossas frequências, uma arma letal contra nós e o nosso próximo. Portanto, a importância de sempre vigiar as nossas ações e não nos deixar levar pelas emoções no calor da raiva, pois as consequências é principalmente para você que é estudante, que conhece as leis da existência, né, gente? Por favor, não vamos cometer esse erro aí para nós agora até infantil, né? Porque nós conhecemos as leis da existência. O Batista colocou em 1980. João Lúcio, as cartas são o elo que faltava para fazermos a ligação entre uma época e uma outra atual. Né? Como é verdade isso? Vera Lúcia de Santo André, ok? Amilcar, querem uma melhor demonstração de amor ao próximo do que o nosso amigo, com sua disponibilidade sempre presente, com a sua emoção da palavra do Mestre cheia nos nossos corações? Da minha parte, minha gratidão. A minha gratidão a você. Eu confesso a você que realmente isso para mim é muito satisfatório, eu me sinto muito feliz com isso. Porque, como eu acabei de falar para vocês, foram tantas maravilhas na vida que o Mestre me conduziu através da leitura desse livro, que eu não canso, não acho chato, não acho muito estar naquele 32 revistas. Venho com muito prazer, com muito amor e com muita alegria, com muita gratidão. Ainda mais um dia que eu vejo uma sala aí com 16 pessoas na sala. Isso para mim é maravilhoso. Então, são pessoas que, como eu, estão buscando a compreensão das palavras do Mestre. E a gente poder chegar aqui junto e partilhar desse conhecimento e ver o comentário de cada um de vocês, irmão. Não tem nada mais grandioso, mais gratificante para mim. E o que o Pai tem feito por mim ao longo desses 4 anos é tantas coisas que isso que eu estou fazendo não é nada perto de tantas maravilhas que o Pai tem me abençoado. Isso que eu estou fazendo é nada. Menos que um grão de areia no oceano. Porque eu tenho recebido tantas bênçãos, tantas graças, tantas mudanças maravilhosas, que isso para mim, eu tenho que fazer muito mais por vocês, pelo Pai, por mim, por todos nós. Então, é um grande prazer mesmo, muito grande do coração, estar aqui com vocês. As palavras, meu Pai. Jesus nasceu antes da nossa era. E quando foi assassinado, aos 33 anos, ele estava com 36 anos, ok? Aí só tirar 3 anos, ou 36 de 2017. Amigo, é tão pouco esse negócio aí que não dá nem para discutir isso, viu? Quando eu falo 2017 anos atrás, eu estou querendo dizer ao povo daquela época, né, amigo? É bem difícil. Aquele povo era um povo... Hoje, a cabeça da humanidade é difícil. Imagina há 10.000 anos atrás, né? Ana Lúcia, boa noite, amiga. Obrigado. Samanta, é verdade, amiga. Gratidão, querido Oswaldo. Gratidão a você, querida amiga. Ana Lúcia, muito obrigado mesmo pelo carinho, né? Samanta, né? Ah, Samanta, né? Gratidão a você, viu, Samanta? Obrigado, viu, Samanta? Muito obrigado. Até amanhã. O Sérgio amanhã está aí, né, João Lúcio? Tá. Muito bem, Sérgio, convida a todos com alegria. Amanhã, né? Ok. Samanta, gratidão também ao nosso percursor João Lúcio, né? Bom mesmo, né? O João Lúcio é companheiro, minha amiga. Está sempre com grandes sabedorias para nós, né?
Iniciarei com a história do canal e darei sequência à carta 1, gente. Então, olha, o nosso amigo Sérgio vai começar na carta 1 novamente. Márcia de São Paulo, gratidão, paz e luz. Gratidão a você também. Gratidão a todos vocês, meus queridos irmãos. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Estou muito feliz mesmo. Cada dia essa reunião me deixa mais feliz. E eu estou querendo agora, a partir de quinta-feira, reunir o nosso grupo aqui, né, Cabo Frio? Vamos ver se nós vamos conseguir reunir aqui alguém que está aqui com nós, viu? Obrigado, Samanta. Você também é muito especial, viu, amiga? Muito especial. Tenha certeza disso. Está sempre aí conosco e nos abrilhantando com muita sabedoria. Viu, Maria Helena? Quinta-feira eu quero você aqui. A Maria Helena vai reunir com nós aqui. Quinta-feira. Bom, amigos, tenham todos uma boa noite. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. E amanhã, às 20 horas, com o meu amigo Sérgio.